Mentira de número 2. Não existem 3 seres eternos criadores, mas apenas um que se manifestou de diferentes formas ao longo das épocas e das escrituras. Você pode se livrar facilmente desta mentira, bastando ler em nosso site o estudo Os Absurdos do Unicismo, que se encontra na descrição deste vídeo, ou então ver este vídeo até o fim, que traz um resumo do conteúdo em questão. Sugiro também rever o estudo Seu Nome, também em nosso site para melhor compreensão. Primeiro ponto. Temos aprendido e profundamente guardado em nossos corações a importância da identificação de seres espirituais por meio somente de seus nomes. Sabemos bastante bem que não existe nenhuma outra forma de identificação de seres espirituais a não ser os seus nomes. Esta é a razão principal pela qual rejeitamos todos os ídolos impostores que colocaram seus nomes nas escrituras traduzidas e nos apegamos à verdade acerca do nome do ungido, Yahushua, como o nosso Salvador e Redentor. A importância do nome é, portanto, máxima, pois o uso de outros nomes identificará outros seres, o que se transforma em idolatria. Para os que pensam que qualquer nome serve, e o que importa é a intenção do coração, esses certamente terão uma desagradável surpresa no futuro, pois não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Sabendo isso, que os seres espirituais são identificados apenas por seus nomes e nada mais. O primeiro fato a ser considerado é que as Escrituras nos apresentam 3 nomes, sendo os 3 referidos como o Im, seres eternos criadores, no plural. Nas páginas das Escrituras, encontramos o nome Yahu, encontramos o nome Yahushua e encontramos o nome Ruha, sendo que esse último é apresentado logo no segundo verso de Bereshit, Gênesis, no Tanakh. O simples fato das Escrituras nos apresentarem 3 nomes já seria suficiente para que aprendêssemos que há 3 seres espirituais eternos criadores, e não apenas um. Se o leitor tiver alguma dúvida acerca do título Ul-Rim, por favor, leia o estudo Seu Nome, na parte 6, que esclarece o assunto detalhadamente em nosso site. O estudo Seu Nome por completo apresenta o nome Yahu, o nome Yahushua e o nome Ruha, individualmente, e como tal, representam 3 seres eternos criadores individuais, cada um apresentado com o seu próprio nome. Como são 3 nomes, é claro que são 3 seres. E aqui o unicismo já sofre seu primeiro golpe mortal. Segundo ponto. O Criador tem um filho inimaginavelmente valioso. Somente uma total cegueira espiritual poderá bloquear a visão de tão clara revelação escritural acerca do Criador e do seu filho, o qual é valiosíssimo ao Criador, o qual o gerou com um propósito claro e definido nas Escrituras. Tehilot, Salmos 2. Por que se enfurecem os Goim, gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra Yahu e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, Yahu zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sion. Proclamarei o decreto. Yahu disse ao meu Uul: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi a Yahu com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Criador Yahuul não criou um filho, mas sim gerou um filho. Não vejo forma mais fácil da mente humana compreender tal fato senão a simples extração de dentro de si mesmo de um outro ser espiritual, em tudo semelhante a ele, ao qual ele se refere como seu filho.
Esse filho, chamado de seu ungido, sempre esteve em Yahu e sempre existiu nele, e que agora é revelado como um ser espiritual individual, de mesma natureza e atributos de seu pai. É impossível, se não por total e completa cegueira espiritual e mental, que as teorias unicistas rabínicas e não rabínicas possam sobreviver a esse texto do Tanakh. Não estamos falando de Habrit HaKadasha, a Nova Aliança, Novo Testamento. E nem a estamos citando, senão apenas o Tanakh, as escrituras nas quais os rabinos se dizem mestres. E eles rejeitam aquele ao qual o Criador Yahu-Ul ordena que beijem para que ele não se irrite. Yahu-Ul ordena que seu filho Yahushua seja beijado para que ele não se irrite. Obviamente, aqui o ato de beijar tem o sentido muito claro de amar com ternura, com devoção, com respeito, com honra, de agradá-lo, de cultuá-lo e principalmente de obedecê-lo. E o mais óbvio de tudo é que aqui já não vemos mais um só, mas vemos dois, o pai e o filho, Yahu e Yahushua. Aqui o unicismo sofre mais um golpe mortal. Terceiro ponto. De onde se originam os absurdos conceitos unicistas? Em primeiro lugar, se originam da má leitura dos textos hebraicos, já com interpretações tendenciosas. Por um lado, os Yahudim têm uma má leitura do tão citado Shema, pois o que o Shema diz está na figura abaixo, e vemos que o Shema se refere exclusivamente a Yahu, sendo o nome Yahu mencionado nele, e apenas o nome Yahu. O Shema não diz em lugar algum que Ulhim é um, mas sim que Yahu é um. Os unicistas permanecerão em seus conceitos absurdos se não compreenderem realidades espirituais muito claras, apresentadas nas Escrituras. Um desses fatos é que existe uma hierarquia entre os três seres eternos criadores Ulhim, e nessa hierarquia Yahu é superior a Yahushua, que por sua vez é superior ao Ruha. Em se tratando de hierarquia, realmente Yahu é pois está acima de todos e de tudo. Yahu, Yahushua e o Ruha são três seres que compartilham de todos os atributos, embora se tenham posicionado de forma hierárquica, que é como todas as coisas estão posicionadas no reino de Yahu-Ul. Hierarquia é a estrutura fundamental e única de governo e comando no reino de Yahu-Ul. Em termos de atributos, os três são idênticos, mas em termos de autoridade, os três se posicionaram hierarquicamente, com Yahu-Ul, o pai, acima de todos, Yahushua imediatamente abaixo dele, e o Ruha imediatamente abaixo de Yahushua. Assim, em termos de atributos, são inegavelmente três seres eternos criadores Ulhim, embora em termos de autoridade, Yahu-Ul esteja acima de todos. Vamos citar um texto fundamental para o esclarecimento de hierarquia. Esse texto se passa entre Yahushua e um centurião romano, Maniahu, Mateus 8, 5-10. Tendo Yahushua entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Maor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Yahushua lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Maor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Yahushua, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Yahushorul, Israel, achei fé como esta. O texto nos mostra com clareza que quem tem autoridade pode enviar e pode chamar de volta. Isso é algo que precisamos ter em mente e gravar bem no entendimento, porque veremos em textos específicos a seguir que Yahu-Ul enviou Yahushua. E veremos também que Yahushua enviou o Ruha, o Hamenaohem, Consolador. Quem envia tem autoridade sobre o enviado. E é óbvio que ninguém envia a si próprio, o que é um absurdo descabido. Aquele que envia
O faz sempre em relação a alguém que não seja a si próprio. Porque se eu tiver de enviar a mim mesmo, eu não preciso enviar, mas apenas vou. Quem envia? Envia alguém, uma outra pessoa ou um outro ser, e não a si mesmo. Vejamos então os textos sobre quem enviou quem. Yahu Hanan 3:17. Porquanto Yahu enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Yahu Hanan 4:34. Disse-lhes Yahushua: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Yahu Hanan 5:23. A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Yahu Hanan 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Yahu Hanan 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Yahu Hanan 5:36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de Yahu Hanan, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Yahu Hanan 5:37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Yahu Hanan 5:38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Yahu Hanan 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Yahu Hanan 6:39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Yahu Hanan 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Yahu Hanan 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Yahu Hanan 7:16. Respondeu-lhes Yahushua: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Yahu Hanan 7:18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Yahu Hanan 7:28. Yahushua, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis donde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Yahu Hanan 7:33. Disse-lhes Yahushua: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Yahu Hanan 8:16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Yahu Hanan 8:18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Yahu Hanan 8:26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Yahu Hanan 8:29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Yahu Hanan 8:42. Replicou-lhes Yahushua: se Yahu fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Yahu, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Yahu Hanan 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Yahu Hanan 10:36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Yahu. Yahu Hanan 12:44. E Yahushua clamou, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou.
Yahu Hanan 12:49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Yahu Hanan 13:16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu amo, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Yahu Hanan 13:20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Yahu Hanan 14:24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Yahu Hanan 15:21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Yahu Hanan 16:5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Yahu Hanan 20:21. Disse-lhes, pois, Yahushua outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Yahu Hanan 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, Ruha Hamenaohem, ou Ruha Ulhim, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Ruha HaEmet, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Yahu Hanan 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, Ruha Hamenaohem, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. É de especial importância notarmos alguns pontos nesses textos, que normalmente fogem aos olhares incautos dos unicistas. Yahushua sempre afirmou que não falava por si mesmo, mas que falava o que havia ouvido do Pai, Yahu. Aqui já percebemos, inequivocamente, dois seres, porque um não fala de si mesmo, mas fala apenas o que ouviu do outro ser. No caso, Yahushua falando somente o que ouviu de Yahu-ul, e não falando de si mesmo. Isso envolve dois seres, obviamente. B. O conceito de autoridade e hierarquia é novamente enfatizado por Yahushua, quando ele diz que, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu amo, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Yahushua deixa claro que aquele que envia é maior em autoridade do que aquele que é enviado, conforme já havíamos destacado nas palavras do centurião romano que suplicou a Yahushua sobre a cura do seu servo. E o mais importante de tudo, para retermos em nossa mente e coração, é que para enviar é necessário que haja um que envia e um que é enviado. No mínimo duas pessoas, ou dois seres, porque ninguém se envia a si mesmo. C. Yahushua afirma que nos enviaria o Ruha HaMenauhem, que não é senão o mesmo Ruha Ulhim, apresentado no segundo verso de Bereshit, o Consolador, o que evidencia que Yahushua tem autoridade sobre o Ruha Ulhim para poder enviá-lo. D. Yahushua afirma que se ele não fosse, o Ruha não viria, mas que ele indo, ele enviaria o Ruha, o Consolador, a nós. E aqui, novamente, nós vemos dois seres, um que precisava ir, Yahushua, para então enviar o outro, Ruha Ulhim, ou Ruha Emet, ou Ruha HaMenauhem. Note que o nome é sempre o mesmo, Ruha, mas os títulos podem variar. Ruha Ulhim é o Ruha Ser Eterno Criador. Ruha HaEmet é o Ruha da Verdade. E Ruha HaMenauhem é o Ruha Consolador. Note que nomes próprios jamais podem ser traduzidos, mas os títulos podem, e é por isso que podemos evidenciar os títulos traduzidos, enquanto o nome Ruha permanece sempre inalterado no original e sempre se referindo ao mesmo ser, porém com títulos distintos. E vemos então com muita clareza Yahu enviando Yahushua. E vemos também Yahushua enviando o Ruha. É óbvio, e somente os cegos não veem, que ninguém envia a si próprio, e o de maior autoridade é sempre quem envia o de menor autoridade. Então, é impossível negar que três seres espirituais eternos são aqui mencionados. Yahu
enviando Yahushua e Yahushua enviando o Ruha. E é igualmente importante que saibamos que os três compartilham dos mesmos atributos de onisciência, onipresença, onipotência, justiça, amor, retidão, sabedoria, tudo enfim, porque os três são Ulhim, mas que decidiram entre si posicionarem-se em estrutura hierárquica, estrutura essa que é a estrutura do reino de Yahu-Ul sobre todas as coisas. Aqui, o unicismo sofre um contundente golpe mortal. Quarto ponto. Os plurais, que são por muitos negados e muitas desculpas incabíveis são proferidas acerca deles, na verdade não representam senão a realidade dos fatos, que alguns gostariam de apagar ou esconder, porque dificultam em muito a comprovação de suas descabidas teorias unicistas. O primeiro desses plurais está mostrado quando Ulhim, os três seres eternos criadores, falam entre si: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os argumentos unicistas vão do cômico ao inimaginável, para tentar distorcer essas simples palavras. Primeiro, eles afirmam que o plural se deve ao fato da grandiosidade do Criador, e que por isso ele fala no plural. Se esquecem eles que o Criador fala na primeira pessoa eu em incontáveis versos das Escrituras, e não usa a primeira pessoa do plural nós, senão em casos onde há uma ação conjunta dos três seres eternos criadores, Ulhim. O segundo argumento unicista, quando esse primeiro já falhou, é de que o Criador estaria se referindo a ele próprio e aos anjos, resultando no plural, façamos. Esse então é o absurdo dos absurdos, pois se os anjos participaram com Yahu na criação do homem, então não temos um só Criador, mas milhares de criadores. Simplesmente inconcebível. E além disso, como o homem foi criado à imagem do Criador, Ulhim, e conforme a sua semelhança, há uma incapacidade total dos anjos terem qualquer participação nisso, pois qual anjo conhece realmente o Criador a ponto de criar algo que seja a sua imagem e semelhança? Ulhim é inescrutável, e sempre que nos referimos a Ulhim, estamos nos referindo a Yahu, a Yahushua e ao Ruha, pois Ulhim é forma plural de Ul. Fato semelhante ocorreu quando estava em andamento a construção da Torre de Babel. Disse Yahu-Ul: desçamos e confundamos a sua linguagem. Novamente o plural se mostra evidente, e não é nenhuma forma do Criador se expressar, pois como já dissemos, o Criador se expressa na primeira pessoa, eu, incontáveis vezes nas Escrituras. Mais um contundente golpe mortal no unicismo. Quinto ponto. As interferências entre os três são muitas. Yahu se refere a Yahushua. Yahushua se refere a Yahu. Yahushua se refere ao Ruha. O Ruha se refere a Yahu. Enfim, todas essas interferências são evidências muito claras de não haver um único ser, mas sim três seres. Na apresentação do nome Ruha, na parte 6 do estudo Seu Nome, podemos ler muitos desses textos onde o Ruha é mencionado nominalmente e também onde ele menciona Yahu-Ul, referindo-se a Yahu-Ul como ele e não como eu. Ora, se só houvesse um único ser com diversas manifestações, só caberia o eu, mas jamais o ele. Ele é sempre usado quando alguém se refere a outra pessoa e não a si próprio. Sexto ponto. Os conceitos unicistas são formados de maneira muito forte nas igrejas evangélicas adventistas e outras por motivos que não condizem com o amor pela verdade. O mais forte argumento utilizado por eles é que a Igreja Católica Romana apresenta três seres, a saber, Deus, Jesus e Espírito Santo. O desejo de combater a Igreja Católica ocupa tanto o coração desses que eles acabam por deixar de lado o amor pela verdade e param de investigar de forma isenta e imparcial os fatos escriturais. Em primeiro lugar, eles não atentam para o fato de que o inimigo Ha-Satan é sempre um impostor e imitador do Criador para poder receber culto que não lhe é devido,
pela displicência dos que não se apegam à verdade. Essa imitação certamente atingiu a Igreja Católica, onde foram estabelecidos três seres, do mesmo modo que os três seres eternos criadores apresentados nas Escrituras. Porém, o que os unicistas não compreendem e nem enxergam é que a similaridade só vai até o número 3, e nada além disso, porque os três que a Igreja Católica apresenta não são os três que as Escrituras apresentam, mas sim três impostores usurpando o lugar dos verdadeiros. Volto a dizer que a similaridade está apenas no número 3 e não vai nenhum milímetro além disso. Combater a Igreja Católica e suas muitas mentiras e males não deve estar acima do nosso amor pela verdade. E se formos jogar no lixo o número 3 só porque a Igreja Católica inventou outros 3, estaremos jogando fora também a verdade escritural, que vai muito além de quantos, que é o quem. Por causa do quantos da Igreja Católica, os unicistas jogam no lixo o quem, e com isso perdem a verdade, o rumo, entrando por explicações descabidas e que beiram o ridículo se analisadas, confrontando-as com as Escrituras. O grande problema disso é que quando alguém não consegue compreender essas coisas e diferenciar hierarquia de atributos, irá procurar dar voltas e mais voltas nas Escrituras, puxando a interpretação para o unicismo para justificar os seus entendimentos, e assim perdendo uma grande parte da verdade escritural. É quando os unicistas começam a entrar pelas raias do absurdo em situações extremas como: se Yahuwah e Yahushua são o mesmo ser, então Yahushua orava para si mesmo? Se Yahuwah e Yahushua são o mesmo ser, então Yahushua voltou para si mesmo quando disse que voltaria para o Pai? Se Yahushua e o Ruha são o mesmo ser, então Yahushua não enviou o Consolador, mas enviou a si mesmo, e portanto não voltará porque já está aqui hoje. Quando se ouviu uma voz dizendo: "Esse é o meu filho amado em quem me comprazo", era o próprio Yahushua falando dos céus ao mesmo tempo em que saía da água da imersão? Ou seria ele um ventríloquo? Quando o Ruha veio sobre ele em forma de pomba, então seria o próprio Yahushua que saía das águas e estava na pomba vindo sobre si mesmo? Quando Yahushua disse que não era para ele fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, então ele teria duas vontades? Porque se o Pai e ele são o mesmo ser, então esse ser só pode ter uma única vontade. Caso contrário, estará dividido contra si mesmo. Quando Yahushua diz que toda blasfêmia contra ele será perdoada, mas que a blasfêmia contra o Ruha não será jamais perdoada, ele estaria dizendo que a blasfêmia contra ele seria perdoada, mas a blasfêmia contra ele mesmo não seria nunca perdoada? E quando as Escrituras dizem: "Por que não deixarás a minha alma na morte?", ele estaria dizendo que ele mesmo não deixaria sua alma na morte? E quando ele disse: "Uli, Uli, lama azavitani", ele estaria perguntando por que ele abandonou a si mesmo? E por que ele diria: "Meu Ul"? E quando ele dizia que meu pai é maior do que eu, ele estava dizendo que ele era maior do que ele mesmo? Maior e menor não são conceitos dualistas, no mínimo dualistas. Note que maior e menor não tem nada a ver com melhor ou pior. Maior e menor dizem respeito à hierarquia, enquanto melhor e pior se refeririam, se fosse o caso, a atributos. Melhor e pior nem se cogita, obviamente. E quando ele dizia que conforme ele via o Pai fazer assim, ele também fazia, ele estava dizendo que conforme ele fazia, assim mesmo ele fazia? A lista dos absurdos é longa demais para eu escrever todos os exemplos aqui, mas creio que esses já são absurdos o suficiente para exemplificar os absurdos dos entendimentos unicistas. Diante de todas essas coisas, eu só posso imaginar que as escrituras ou bíblias dos unicistas sejam bem menores do que as normais, porque é preciso retirar muito texto dela para se poder concluir o que eles concluíram. No livro de Hanod Galut, Apocalipse, lemos que Yahushua diz que gravará em nós o nome de Yahu-Ul,
o nome da cidade santa e o seu novo nome. Ora, o nome Yahu e o novo nome que Yahushua terá, isso é assunto para um próximo estudo, serão gravados em nós. Por que dois nomes, e não um só? Se o Criador fosse um só, então só deveríamos ter gravado o seu nome e o nome da cidade santa, não é mesmo? Devemos também prestar a máxima atenção ao fato de que Yahushua receberá um novo nome, o que estudaremos em um próximo estudo. Ora, Yahuul, quando apresentou seu nome a Mehushua, Moisés, ele afirmou: "Esse é o meu nome eternamente." Ou seja, o nome Yahu é imutável e eterno. Contudo, o nome Yahushua é somente para o tempo presente, pelo que ele representa, mas mudará no final dos tempos, onde Yahushua terá um novo nome. É muito simples concluir que, se há um ser que tem um nome imutável e eterno, e outro ser cujo nome mudará no final dos tempos, então há dois seres, no mínimo. E esse creio ser o golpe fatal definitivo nos conceitos unicistas. E por aqui temos mais uma mentira sendo desmontada. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em breve seguiremos com mais vídeos contendo estudos que nos mostram mais mentiras sendo utilizadas para enganar os incautos. Até breve!